Boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai direto ao ponto para entender o negócio fascinante e, convenhamos, um pouco assustador que chamamos de o paradoxo do vazamento. Imagina a seguinte cena. É como chegar num restaurante super chique e entregar a chave de um carro novinho na mão de um manobrista de extrema confiança. A gente faz tudo certinho. Mas e se o estacionamento inteiro for roubado? Pois é exatamente essa dinâmica que os dados dos nossos documentos, cartões e perfis enfrentam literalmente todos os dias. Certo, vamos mergulhar nisso. Tem um contraste brutal acontecendo aqui. O material que baseia nossa exploração de hoje aponta uma diferença gigante entre um vazamento de dados e outros crimes digitais. Pensa bem, em muitos golpes, a vítima acaba tomando alguma ação que facilita o crime, clicando num link esquisito, por exemplo. Mas no vazamento de dados, de um lado a gente tem pessoas super cautelosas, gente que cria senhas difíceis, que não clica em qualquer coisa, que segue as regras à risca. Elas fazem tudo perfeitamente. Só que do outro lado vemos a raiz do problema. A falha acontece simplesmente porque essas pessoas confiaram suas informações a uma empresa que, bem, não protegeu esses dados direito. A culpa sai totalmente da mão de quem sofre o dano. Seção 1. O paradoxo do vazamento. A ilusão do controle digital. E é isso que nos leva a entender como essas coisas realmente acontecem lá nos bastidores, a portas fechadas. Seção 2. Portas arrombadas e abertas. Como os dados realmente escapam. Vamos entender agora os dois caminhos principais que levam a esse desastre. A gente tem aqui uma comparação bem importante. De um lado, a causa mais falada, os ataques hackers. Eles exploram as vulnerabilidades nos sistemas. Usando uma analogia simples, é tipo um assaltante de banco altamente especializado usando ferramentas de ponta para tentar arrombar um cofre complexo. É uma invasão forçada. Mas, do outro lado, a gente tem a negligência interna. E olha, isso aqui não me exige habilidade hacker nenhuma. É o equivalente a um funcionário do banco simplesmente esquecer a porta da frente do cofre escancarada antes de ir embora. O resultado final é o mesmo, o roubo. Mas o método foi puramente um erro humano vindo lá de dentro. E como essa porta fica aberta na vida real? O material original traz 3 exemplos que dão o que pensar. Primeiro, aquele erro de digitação fatal. Alguém manda um e-mail lotado de dados de clientes para o endereço errado. Segundo, desatenção técnica. Um banco de dados inteiro é configurado errado e fica sem querer totalmente aberto para o público na internet. Qualquer um que passar pode copiar tudo. E terceiro, a ameaça interna. Um ex-funcionário sai da empresa e decide levar de propósito um monte de informação confidencial no bolso. O que ilustra perfeitamente este nosso próximo ponto. A negligência interna é oficialmente um incidente de segurança causado por uma falha interna ou por simples falta de cuidado. Não tem código complexo rodando numa tela preta, não. Tem apenas uma falta de zelo chocante com as chaves virtuais que guardam os dados das pessoas. É, literalmente, largar a porta da frente do mundo digital aberta para qualquer um entrar e fazer a festa. Seção 3. O efeito dominó digital. Consequências que duram por anos. E o que rola quando esses dados escapam? A gente entra numa fase super crítica, num verdadeiro efeito dominó caindo sobre a vida das pessoas numa velocidade incontrolável. Vamos mapear como esse desastre se desenrola. O documento-fonte detalha como os criminosos transformam dados roubados em armas. Na primeira linha, informações sensíveis viram ferramentas diretas para extorsão. Na segunda linha, a coisa fica mais astuta. Com detalhes reais em mãos, tipo endereços ou histórico de compras, os criminosos montam o chamado phishing personalizado. Não é mais um e-mail genérico, é uma mensagem super convincente feita sob medida para enganar. E na terceira linha, talvez o perigo mais imediato, o vazamento de senhas. Isso abre caminho para um monte de contas serem invadidas ao mesmo tempo. Com isso, os golpistas podem abrir contas em banco, pedir crédito ou só vender esse pacotão de dados para outros fraudadores. Para entender o tamanho do buraco daquela terceira linha, a das senhas, imagina o seguinte: imagina usar exatamente a mesma chave de metal para abrir a porta de casa, dar a partida no carro e destrancar o cofre com as economias de uma vida. Se alguém fizer uma cópia dessa única chave, a vida inteira dessa pessoa está comprometida num piscar de olhos. No mundo digital, usar a mesma senha em vários serviços faz exatamente a mesma coisa. Um único vazamentozinho num site de compras qualquer entrega de mão beijada o acesso ao e-mail principal ou ao aplicativo financeiro da pessoa. O ponto central dessa história toda se resume perfeitamente nessa citação do nosso texto base. As consequências de um vazamento de dados para as vítimas podem ser sentidas por anos. Vale a pena a gente dar uma pausa e pensar no peso disso. Não é um perrengue que se resolve só cancelando o cartão de crédito no dia seguinte.
Uma vez que um CPF, um histórico de saúde ou dados familiares caem na rede, as tentativas de golpe podem assombrar alguém por muito, muito tempo. É um fardo gigante de longo prazo colocado nas costas de pessoas que, lembrando lá do começo, podem ter feito tudo certinho o tempo todo. Seção 4. A LGPD como escudo, responsabilizando os manobristas. Diante de tudo isso, o que dá para fazer? Como responsabilizar quem deixou o carro ser roubado? É aí que entra o nosso maior escudo legal. Agora, o que é muito interessante de notar aqui é o peso financeiro absurdo disso tudo. A Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, que roda no Brasil desde 2020, não está aí só para gerar burocracia. Ela tem dentes bem afiados. Em caso de descumprimento ou negligência, a lei estabelece que a empresa pode tomar multas pesadíssimas. A gente está falando de até 2% do faturamento da empresa, com um teto de impressionantes 50 milhões de reais por infração. Esse é o preço estipulado por falhar em proteger as chaves digitais dos cidadãos. Mas a multa não é a única coisa imposta, não. A lei obriga a empresa a agir na hora. Vazou? Não dá para esconder o problema debaixo do tapete. O passo 1 é notificar a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O passo 2 é, num prazo razoável, avisar os próprios titulares dos dados afetados. Conhecer esses passos e esses direitos é algo absolutamente fundamental. É a única forma da gente conseguir cobrar a transparência, exigir a responsabilidade devida e buscar alguma reparação pelo estrago. O que nos deixa com esta provocação final. Sabemos realmente quem guarda as chaves dos nossos dados hoje? A gente entrega nossos documentos na farmácia, no aplicativo de transporte, na loja de roupas, no banco, e fazemos isso quase sem pensar duas vezes. A expectativa é que todos eles sejam manobristas super responsáveis. Mas como a gente acabou de ver, as portas digitais podem ser arrombadas ou apenas esquecidas totalmente abertas. A informação é nosso primeiro passo para a proteção. Entender essas dinâmicas nos dá poder para questionar, para proteger nossas senhas como chaves únicas e exigir que leis como a LGPD sejam cumpridas à risca. O segredo é manter a curiosidade viva e a segurança no mundo digital. Um abraço e até a nossa próxima análise.